Na semana passada, você deve se lembrar da fala desastrosa de Paulo Guedes a respeito das empregadas domésticas. Você não lembra, o ministro da Economia, em uma convenção, uma reunião ali com empresários, disse que o dólar alto era bom, que o dólar alto não é, que o dólar não estava nervoso como ele estava anteriormente, e que o dólar alto seria bom e nós não teríamos mais aquele dólar a 1,80 como nós tínhamos no passado, onde as pessoas viajavam para o exterior, era uma farra empregada doméstica viajando para o exterior. Essa foi uma fala elitista muito preconceituosa e foi altamente criticada por várias pessoas em vários segmentos. E naquele dia eu fui até o Twitter, eu tenho um Twitter, se você ainda não me segue lá, é @profileoficial, e eu fiz uma pergunta dizendo que parecia que Paulo Guedes estava querendo forçar uma demissão. Isso porque, fazendo um paralelo com o futebol, quando um jogador ele quer sair do time porque recebeu uma boa proposta do exterior e o time não quer liberá-lo, ele começa a fazer um corpo mole, começa a ir para a noite, começa a brigar com o dirigente, começa a arrumar confusão ali no vestiário para que o clube force, para forçar assim uma venda para o clube no exterior. E parecia mais ou menos isso que Paulo Guedes estava fazendo. Porque antes de falar sobre as empregadas domésticas, Paulo Guedes já havia tido outros episódios que não caíram tão bem assim. Um deles, uma semana antes, foi falar que os funcionários públicos eram parasitas. Ele não disse que todos os funcionários públicos eram parasitas, ele quis lá falar que uma classe de funcionários públicos era parasita, mas isso acabou caindo muito mal para o funcionalismo público. Os funcionários públicos eles já não nutrem uma grande simpatia pelo ministro da Economia, que também não olha com bons olhos para o funcionalismo público. A agenda ultraliberal de Guedes, se dependesse dela, os funcionários públicos não iriam existir. Seria muito, mas muito pequeno o número desses funcionários públicos e tudo seria substituído por mão de obra privada. E por conta disso, os funcionários públicos torcem o nariz para o ministro da Economia e essa fala dele, claro, acabou ofendendo toda uma classe. E antes dos funcionários públicos, Guedes falou sobre o AI-5, que também foi uma fala desastrosa. Então são muitos episódios que você começa a pensar e falar o seguinte, poxa, peraí, será que é só mesmo falta de habilidade política de Paulo Guedes? Será que Guedes é tão inapto assim politicamente? É claro que ele tem uma dificuldade política, mas nós não podemos só acreditar a isso. Porque Paulo Guedes não é um inexperiente na política. Já faz um ano que ele está ocupando o cargo de ministro da Economia. Então já era para ele ter aprendido um pouco mais. E outra, ele já estava participando da política antes de Bolsonaro ser eleito. Ele estava participando da campanha política. Ele já participou ativamente da política lá no Chile, quando ele participava do governo Pinochet. E também em 89 ele foi o economista da campanha do Afif Domingues naquela eleição de 1989. Então ele não é nenhum jovem inexperiente na política. Paulo Guedes sabe muito bem onde ele está. E por isso eu comecei a duvidar e talvez que de fato Paulo Guedes estava querendo forçar a sua demissão. Passado praticamente uma semana, surgem burburinhos nos bastidores, começam a pipocar notícias aqui e ali que Paulo Guedes estava querendo pedir de fato demissão. E Bolsonaro surgiu recentemente, sem ninguém perguntar, sem ninguém falar absolutamente nada, para garantir que Paulo Guedes ficaria no Ministério da Economia. O que é muito estranho. Por que Bolsonaro surgiu para falar isso se ninguém havia perguntado? É porque havia sim fogo onde tinha aquela fumaça. Onde há aquela fumaça, melhor dizendo. E a relação de Paulo Guedes e Bolsonaro nunca foi uma relação de um grande entendimento, foi mais um casamento por conveniência. Bolsonaro nunca foi uma figura tão adepta assim a essa agenda ultraliberal de Paulo Guedes, basta ver toda a sua trajetória política. O que acontece foi o seguinte, Paulo Guedes sempre teve vontade, isso está nesse livro aqui, Tormenta, da Thaís Oeyama, que fala dos bastidores do governo Bolsonaro. Paulo Guedes ele tem ressentimentos da PUC e também da FGV. Ele queria ser professor dessas duas instituições. Não conseguiu, foi somente professor substituto e ele tem um certo ressentimento. Quer provar para aquelas pessoas, para os seus pares, não os seus pares, para os professores da FGV e da PUC do Rio de Janeiro, que ele tinha condições de estar ali. Mas ele dificilmente teria um espaço dentro do PT ou do PSDB, porque ele não é um suprassumo da economia, ele não é um grande teórico. Paulo Guedes conseguiu ganhar muito dinheiro no mercado financeiro fazendo especulações, mas em termos econômicos nunca escreveu absolutamente nada, ele não é ninguém na fila do pão. Não é um grande teórico, nunca lecionou em uma grande instituição como professor efetivo, não tem grandes teorias econômicas, ele é alguém ali do mercado financeiro. Então quando você
pleiteia um grande partido, PT, PSDB, ou esses grandes partidos mais tradicionais, pleiteiam alguém para ser ministro da Economia, essa pessoa precisa ser experiente na política, precisa ser experiente também na questão econômica e na teoria econômica, o que não é Paulo Guedes. Então ele precisava de alguém que pudesse chamá-lo. E Bolsonaro precisava também de um economista para a sua campanha, porque ele precisava convencer principalmente o mercado que ele não era um total pateta, ou que pelo menos uma parte do seu governo não seria um total desastre. Então ele viu em Paulo Guedes a fome e Paulo Guedes a vontade de comer, então eles aliaram esses dois sentimentos e Paulo Guedes entrou na campanha de Bolsonaro. Só que a Thaís Oyama, nesse livro, ela revela uma certa dificuldade de entendimento entre os dois. Paulo Guedes, mais de vezes, tentava explicar economia para Bolsonaro, conceitos básicos, e Bolsonaro ficava ali deslumbrado, porque ele não estava entendendo absolutamente nada. E mais de uma oportunidade, Paulo Guedes pensou em desistir também. Porque era como se Paulo Guedes estivesse falando com as paredes. E várias vezes, algumas oportunidades também, alguns episódios, Guedes chegava para discutir economia, estava passando um jogo do Palmeiras e Bolsonaro chamava Paulo Guedes para assistir o jogo e perdiam completamente o foco da reunião, porque Paulo Bolsonaro nunca se interessou por economia. Durante a própria reforma da Previdência, nós precisamos lembrar que Paulo Guedes também falava que ele precisava convencer Bolsonaro que aquela era uma reforma boa, porque Bolsonaro não estava convencido, achava que aquilo era um papo simplesmente de economista e não de alguém que de fato entendia os problemas do país. Então, como eu falei, nunca foi um casamento muito sólido. Sempre foram linguagens diferentes. E o grande problema é que a situação começa a ficar cada vez mais crítica para Paulo Guedes, porque a economia não dá sinais de melhora. O modelo ultraliberal de Paulo Guedes, que seria a grande salvação para a economia, não está dando certo. A economia do país só subiu, só melhorou no final do ano passado, teve aquele respirozinho por conta de intervenção do Estado. A economia melhorou porque o governo incentivou a economia com saques no FGTS. E dessa forma a população pôde sacar o FGTS, conseguiu um dinheiro extra e foi consumir. Ao consumir, movimentou um pouquinho a economia e dessa forma algumas empresas foram lá, contrataram novos funcionários, teve as vendas do final de ano, então isso agitou um pouquinho a economia. Só que sem a atuação do Estado, o plano econômico de Paulo Guedes não é um plano econômico que vai prosperar. Até mesmo porque é um plano que vai completamente contra toda a nossa história, toda a identidade do Brasil. O Brasil sempre prosperou, sempre teve avanço econômico com a influência do Estado, desde a época que nós éramos colônia de Portugal. Basta lembrar das capitanias hereditárias, basta lembrar que a metrópole sempre investiu e deu dinheiro para que o Brasil fosse colonizado. Então o Estado puxa a economia e não a iniciativa privada. A iniciativa privada ela é reativa ao Estado. Haja vista também que a iniciativa privada pede subsídios, ou seja, é um incentivo do Estado. Então acreditar cegamente que a iniciativa privada irá puxar a economia de novo, ou irá puxar a economia, é algo completamente infantil por parte de Paulo Guedes. É como se ele estivesse sonhando. E nós começamos a ver os impactos. O PIB cresceu um pouquinho, mas nada muito positivo. Nós temos uma redução do desemprego, entretanto a informalidade cresce e cresce de modo assustador. E para piorar a situação, o crescimento de 2020 não vai ser um crescimento tão bom quanto Paulo Guedes esperava, ou tão bom quanto o governo esperava. Se o governo estava esperando algo superior a 2, vai ter que se contentar com 2, porque se antes o piso era 2, hoje, para 2020, um crescimento de 2% é o alvo do governo, ou seja, talvez nem chegue a isso. E é claro que Bolsonaro, vendo essa situação, começa a levantar dúvidas sobre Paulo Guedes. Porque se nós começarmos a ter um crescimento econômico do governo Bolsonaro semelhante ao que era o governo Dilma, todo aquele papo do Bolsonaro, todo aquele papo do Paulo Guedes cai por terra. Porque olha só, vocês tiraram direitos das pessoas, vocês tiraram direitos da população, nós estamos aumentando a quantidade de trabalhadores informais, a fila do Bolsa Família está aumentando, a diferença, a distância entre ricos e pobres está aumentando, e para a economia crescer a mesma coisa que crescia durante os governos petistas, alguma coisa está errada. Já faz 4 anos que Dilma saiu. Estamos em 2020, em 2022 farão 6 anos que Dilma saiu, é mais de meia década. Então o discurso de Bolsonaro começa a patinar e ele começa a ficar enfraquecido. Então Bolsonaro não é bobo, ele viu, garantiu Paulo Guedes, mas deu um prazo.
Paulo Guedes tem até o meio do ano para começar a mostrar resultados, porque se ele não demonstrar resultados, é muito possível que Bolsonaro substitua Paulo Guedes. Olha, mas o mercado vai se voltar contra Bolsonaro, o mercado pode forçar o impeachment de Bolsonaro. Não acredito em absolutamente nada disso. Bolsonaro, em um momento delicado durante 2019, mostrou que tem uma solidez, um apoio muito grande, 30%. 30% dos eleitores, dificilmente um presidente cai por impeachment. Dificilmente. É um apoio muito grande, um apoio muito sólido. E outra, Guedes é tão necessário assim para o governo Bolsonaro? Quem está tocando as reformas que deveriam ser tocadas por Paulo Guedes é o próprio Congresso. Paulo Guedes, Bolsonaro só consegue tocar a sua agenda liberal porque o Rodrigo Maia quer fazer isso. Então Paulo Guedes é descartável. A agenda de Rodrigo Maia é muito alinhada com a de Paulo Guedes, então Paulo Guedes é como se ele fosse carta fora do baralho. Quem tocou a reforma da Previdência foi Maia, quem vai tocar a reforma administrativa é Rodrigo Maia e a reforma tributária também é Rodrigo Maia. Então para que serve Paulo Guedes? Para continuar causando turbulência no governo? Então Bolsonaro deu um prazo para ele e ele tem até o meio do ano para entregar os resultados. Caso contrário, é possível que Paulo Guedes fique fora do governo. E ele já ameaçou várias e várias vezes, tanto que eu vim aqui e fiz vários vídeos falando de ameaças de Paulo Guedes de deixar o governo. Mas em nenhum momento, em nenhum episódio, em nenhum momento desse passado recente, a saída de Guedes esteve tão próxima assim, porque Bolsonaro agora deu um prazo, ele tem até o meio do ano. Será que Bolsonaro vai cumprir? Vamos continuar observando. Eu vou voltar aqui para o YouTube quando nós tivermos mais novidades a respeito desse episódio de Paulo Guedes, mas agora nós sabemos que ele tem um prazo. Será que ele vai continuar ameaçando? Será que ele vai ser demitido? Ou será que ele vai pedir demissão antes? Assine o canal, se inscreva para que você não perca nenhuma novidade. O vídeo com a entrevista com o Carlos Gianazzi, deputado do PSOL, deputado estadual pelo PSOL em São Paulo, vai sair, ele está sendo editado, então fique ligado, você pode me seguir no Twitter, que é @profileoficial, e também no Instagram, canal Profiléu.